aí a sua Bíblia, Neemias capítulo 6, verso 1 ao 16. Neemias capítulo 6, do verso 1 ao 16. Essa é um outro texto, mas que fala do mesmo contexto daquilo que nós estávamos falando na semana passada, quando nós falamos na estratégia para desbaratar o ataque do inimigo. E hoje nós vamos falar sobre manter o foco, para não perder, para não parar a obra, porque essa é uma das estratégias que mais o inimigo procura usar contra a vida do crente. Na realidade é uma estratégia que ele usa com todas as pessoas. Agora nós, crentes, cristãos, que cremos em Deus, nós aprendemos, e se nós aprendermos, irmão, você vai ver quanta diferença vai fazer na sua vida. A importância de você manter o foco, porque é algo que pode destruir uma vida quando ela perde o foco. E eu quero trazer isso para nós hoje, para que nós possamos então caminhar, crescer. Diz então a palavra do Senhor: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brechas nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Do mesmo modo mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual está escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem o diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles, e que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém. Há rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucede, mas tu mesmo o inventa. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava em recolhimento, e disse ele: ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era de Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Naódias e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso,
Todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda, que instrução poderosa para nós hoje, para que nós possamos então ter mais uma estratégia de batalha. Nós estamos hoje, nesses dias, falando muito de estratégia de batalha, e é muito importante nós entendermos isso. A nossa vida como crente, nossa vida como cristão, ela é uma vida onde nós temos que estar preparados para as batalhas em todo o tempo. Precisamos entender que nós temos um inimigo, que há apenas dois poderes que realmente exercem poder sobre toda a terra: poder de Satanás e o poder de Deus. Não que se compare esses dois poderes, mas Satanás ele tem um principado. Paulo ele fala sobre isso, de principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Agora nós temos Deus, que é o Criador dos céus e da terra, Criador de tudo o que há, Senhor sobre o universo. Então, fica tranquilo, você não precisa ter medo. Fica tranquilo, tem dois poderes, mas sobre a tua vida, diz a palavra do Senhor, não vale encantamento. Sobre a tua vida há o poder de Deus, se você tem assim colocado Ele como Senhor na tua vida. Então tudo que nós precisamos entender, e tudo que eu quero trazer para você hoje, é a estratégia para que você não se deixe enredar, ser levado, porque é isso que a Bíblia está mostrando aqui, amado. É isso que quando nós olhamos, e eu vejo, já vi pessoas reclamando, falando: por que é que tem tantas guerras na Bíblia? Por que é que mostra tantas coisas? Por que é que o Antigo Testamento? Tudo para nos mostrar a importância de nós aprendermos a batalhar e a lutar e a vencer. É para isso que a Bíblia foi escrita. É para isso que os irmãos lá no passado, que Davi derrubou gigantes, para que nós hoje pudéssemos entender que nós podemos derrubar gigantes. É para isso que Neemias deixa agora registrado essa história, para que nós possamos entender que o inimigo ele tem estratégias, mas se nós confiarmos em Deus, o Senhor ele tem armas poderosas para quebrar, desbaratar o poder de Satanás. Então quando nós começamos a observar aqui a narração de Neemias, ele mostra algo bem curioso e bem próprio para a nossa vida. Ele diz: e já não havia brecha alguma nos muros. Porque é uma das coisas que nós precisamos entender. E lá em Isaías, abre aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 30, vamos lá? Vamos fazer um exercíciozinho aqui de leitura. Isaías capítulo 30, verso 12. Ele diz assim: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto como rejeitaste esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre elas vos estribais, por isto esta maldade vos será como brecha, que prestes a cair, já forma barricas num alto muro, cuja queda virá subitamente, num momento. Olha o perigo de uma brecha na vida de uma pessoa. Ele está mostrando aqui, essa narração, ela fala exatamente do povo de Israel, que estava confiando mais no Egito do que no próprio Deus, e com isso se desviava das coisas de Deus. E aí ele fala, e eu já usei bastante, já falei bastante sobre isso, sobre a brecha, como que às vezes uma pequena brecha, ela pode arrebentar um grande muro. É tão interessante, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver, mas há pouco tempo atrás, nós temos um exemplo daquela catástrofe que aconteceu lá em Minas, em Mariana.
onde matou centenas de pessoas, onde acabou com uma cidade. Tudo por causa de uma brecha. Havia uma grande barreira para conter, para represar tudo aquilo, todos os rejeitos que estavam presos ali. E foi-se constatado que o muro tinha brechas, mas que não se deu valor àquilo que estava acontecendo naqueles muros, naquela barreira. É muito interessante, meu irmão, porque quando a gente para olhar, e eu já tive a oportunidade de ver isso, né? Às vezes nas fazendas, algumas fazendinhas, onde o pessoal constrói, às vezes uma represazinha. Então a pessoa faz ali uma barreira, e ele procura tapar as brechinhas que ficam ali para que a água não passe, porque ali a água começa a passar um pouquinho, e ela vai passando mais um pouquinho, e dali a pouco ela começa a engrossar um pouco mais, e quando se vê, ela rompe o muro. E Neemias então começa a nos trazer a instrução de fechar as brechas. Para que possamos então concluir a obra, precisamos fechar as brechas. Antes de tudo, precisamos fechar as brechas. Ele diz, foi até antes de nós colocarmos as portas, nós fechamos as brechas, porque não adianta colocar porta em um lugar onde tem brecha. Se tiver brecha, o inimigo ele vai vir e vai arrebentar. E às vezes nós fazemos isso, às vezes nós fazemos de qualquer jeito, montamos a barragem, colocamos a porta e deixamos a brecha. E o inimigo acha tão bom, porque quem fica enganado somos nós. Quem fica enganado somos nós, porque ele fala assim, ele acha que está preparado, mas não está. E aí por meio daquela brecha ele vem e causa um estrago. Então nós precisamos, antes de tudo, se nós queremos então conquistar a nossa vitória, se nós queremos completar a obra que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão, precisamos aprender a fechar as brechas. Precisamos orar e dizer, Senhor, olha, sonda-me e conhece. Nós inclusive falamos isso no GC, né? Foi o texto de base, porque fala no nosso estudo do GC dessa semana, fala de reconstruir o altar, e que o altar também precisa ser construído de uma forma ordenada, completo, que precisa ser perfeito, que não pode ter ali agora nenhum desacordo, nada que possa atrapalhar, para que a presença de Deus venha. Então vem agora essa lição para que nós hoje possamos entender. Não adianta eu querer crescer, não adianta eu querer concluir a obra, eu conquistar a vitória, se houver brechas na minha vida. É por essa brecha, por menor que seja, é que o inimigo vai vir e vai tentar destruir todo o restante da obra. Nós estamos vivendo o tempo de restauração. Palavra profética, mudou até a cor do nosso painel, não sei se vocês perceberam, até as luzes aqui mudam, porque a palavra mudou, a estação mudou, o tempo mudou. Nós entramos na estação da restauração, nós cremos que Deus está fazendo isso. Mas para que isso aconteça e seja perfeito, e que possa acontecer e concluir o propósito, precisamos fechar brechas. Eu tenho orado muito sobre isso, tenho pedido ao Senhor, nos dá direção, me dá sabedoria, Senhor, para poder fechar as brechas aonde precisam ser fechadas, para que assim o inimigo ele não tenha poder para tentar nos ludibriar, nos enganar. Quando o inimigo tenta nos tirar o foco, olha, eu acho tremenda essa palavra, eu acho poderosa essa ministração e olhar para esse momento. Porque Neemias então diz que agora Sambalate vem e tenta tirar ele da obra, tenta confundir, tenta de todas as formas criar um subterfúgio para que ele deixe a obra. E ele chama, diz, ei, vamos conversar.
Ei, vamos encontrar ali no Vale de Ono, para a gente conversar, para a gente discutir. Eu quero entender o que você está fazendo. Você não tem que entender nada, o inimigo não tem que entender nada do que você está fazendo. Eu não tenho que prestar contas para o inimigo. Sabe, Satanás, ele é astuto o suficiente. A palavra diz que ele é o diabo, e diabo quer dizer acusador. E é isso que ele faz. Às vezes ele fica acusando, às vezes ele fica atormentando, querendo pedir esclarecimentos. Mas por que você fez isso? Mas por que você está agindo assim? Mas por que você... No tempo da restauração, naquele tempo em que Deus está movendo, que Deus está trabalhando, mas por que está acontecendo isso? E é a voz de Satanás, ele tentando te roubar, te tirar o foco, porque você está fazendo uma obra, porque Deus está fazendo uma obra na sua vida. E o pior é que muitas vezes nós aceitamos o convite de Satanás e saímos do projeto, e deixamos a obra, e a obra para. Às vezes faltando muito pouco, e eu tenho falado muito isso, e nós precisamos aprender a cuidar muito disso. Quando você está muito mais perto da vitória, a batalha se torna mais acirrada. Quanto mais você se aproxima da vitória, mais o inimigo vai tentar armar para poder tirar você do foco. Neemias diz que o muro já estava pronto, e eles estavam revoltados, o inimigo estava revoltado. E por isso agora é tudo o que ele podia fazer, e é tudo o que ele faz. Eu acho engraçado, eu acho interessante isso, porque as pessoas têm um medo do diabo, têm medo, porque o diabo... E quando eu paro para olhar e ver a forma como Deus mostra as estratégias que Satanás usa, ele não vem ali batendo, não vem, ele vem com astúcia, com palavras. É assim no caso de Neemias, é assim no caso de Ezequias, que ele vem, a palavra diz que ele ruge como um leão, mas não tem nada de leão, não tem nada de valente. Agora cabe a mim, cabe a você ter o discernimento de não perder o foco, de olhar para o alvo. Por isso eu coloquei aí atrás, você está vendo lá, o alvo, o foco. Eu não posso perder o foco. Paulo faz um comparativo do atleta e diz: ei, o atleta ele corre, e aquele que corre mais é o que alcança. E quando nós olhamos para o atleta, uma das coisas que o atleta mais trabalha, né, nós estamos vendo aí, nós estamos num tempo de Copa do Mundo, e vendo que uma das coisas mais importantes a ser trabalhada é a concentração. Que quando a concentração ali, quando a seleção está concentrado, eles estão ali tudo focados, estão tudo ali no mesmo objetivo. E eles então conseguem quase que entender o que o outro está fazendo, o que o outro está falando. Mas quando se perde a concentração, a estratégia desaba. E o inimigo ele tenta fazer isso, o adversário ele tenta fazer isso. Aí nós vemos que aí ele vai lá e dá um tapa num aqui, ele joga o outro de lá, ele empurra o outro de lá, para tentar criar um ambiente de nervosismo. E que se então as pessoas caem nessa estratégia, eles perdem o foco. E a estratégia que Satanás usa é exatamente a mesma forma de Satanás. Precisamos aprender a reconhecer qual é o tamanho da obra que nós estamos fazendo. Você sabe qual é o tamanho da obra que Deus está fazendo na sua vida? Você já parou para pensar no tamanho da obra que Deus está fazendo na sua vida? Eu acho interessante, vamos dizer, eu gosto de falar isso, mas eu acho, porque às vezes as pessoas estão caminhando, estão num ministério, ou às vezes estão na igreja, ou em algum projeto, e elas viram e dizem: eu nunca passei uma luta dessa.
Nunca passei por uma luta dessa, pastor. O que está acontecendo? Às vezes eu e a pastora, que a gente está sempre na linha de frente do combate, a gente passa por umas lutas, meu irmão, que eu vou falar a verdade para você, é só Jesus na causa, meu irmão. Mas a gente já tem o entendimento, e é isso que nós precisamos ter. Quando a batalha está grande, quando você olha que o inimigo está furioso, quando você vê que a coisa está de um jeito que você fala assim: opa, peraí, o que está acontecendo? É porque o tamanho da obra que está sendo feita na sua vida, você não tem noção da dimensão dessa obra que está acontecendo. E se há uma forma de você dimensionar, é pela luta, é pela batalha que você trava, meu irmão. Quem luta pouco, conquista pouco. Quem luta muito, conquista muito. É a lei da semeadura, a Bíblia fala isso. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O que é que você quer? A pergunta talvez seja essa: o que é que você quer? Você quer uma grande vitória? Quantos querem uma grande vitória? Amém? Então se prepare para uma grande luta. Não existe vitória sem luta. Então nós precisamos entender. Neemias, ele responde, ele sabe o tamanho da obra que estava sendo feita. Ele tem noção e ele fala: eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo aqui uma obrinha aqui, fazendo uma restauração aqui, uma reformazinha aqui no muro. Não, ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso sair daqui agora. Eu não posso abandonar essa obra agora. Quantas pessoas deixam de conquistar, de completar, porque chega no meio da obra e já acha que terminou, e aí perde todo o resto. Mas se você tem noção, você vai se levantar hoje e você vai declarar: eu estou fazendo uma grande obra e ninguém poderá me impedir. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, da obra que Ele começou e que Ele vai completar na minha vida. Nada vai impedir. A importância de termos a convicção de quem somos e o que estamos fazendo, querido. Novamente o inimigo, ele vem agora tentar jogar um jogo de palavras. Ele é tremendamente sarcástico, ele é tremendamente astuto na questão da psicologia. Se há uma coisa que nós precisamos aprender a trabalhar, e eu cheguei a estudar psicologia exatamente para poder entender alguns pontos dessa questão do trabalho, como que ele pode trabalhar na nossa mente, como que ele pode trazer, porque quando você começa a entender essa questão da psique, começa a entender que muitos dos pensamentos que você pensa não são teus pensamentos. Você sabia disso? Que uma boa parte dos pensamentos que você pensa não são teus. Às vezes vem porque uma pessoa falou algo e que aí você ficou matutando aquilo, e aquilo então você começa a repercutir dentro da sua mente, e de repente você começa a achar que aquilo é uma verdade e que não é. É assim que Sanballat estava agora tratando, mostrando, e como a Bíblia ela trabalha dentro dessa linha de psique.
Augusto Cury, ele mostra muito esse lado da psique, no contexto da vida cristã. Ele estuda a própria psique de Jesus e mostra como que Jesus ele era lindo na sua psique, na sua forma de trabalhar, de argumentar, de não se deixar envolver, de se posicionar. E nós precisamos aprender isso. Sanbalat diz: ei, já estão dizendo que vocês estão querendo se rebelar, e você está querendo se tornar rei. O Gesem me falou isso. Ele monta uma estratégia, um enredo, e joga para ver se pega. Neemias sabe quem ele é, sabe o que ele está fazendo. Ele diz: ei, isso tudo é coisa tua, é invenção tua. Lá em João capítulo 8, verso 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira, e o prazer dele é mentir. E aqueles que vivem a mentira, presta bem atenção nisso, aqueles que mentem são filhos dele. Olha que pesado isso. E é Jesus quem fala, não sou eu. Quem vive mentindo, quem gosta de mentir, quem usa mentira como argumentos, é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. E essa é a estratégia que ele usa para tentar destruir, inventar, distorcer. Esse texto de 1 Pedro 5,8, ele vai falar exatamente daquilo que nós falamos, que nós devemos estar atentos, porque Satanás, ele anda ao derredor, rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar. E essa forma que ele usa, que às vezes a gente pensa que ele fica lá, e não sei o que. Não, ele fica, o rugir de Satanás, a estratégia desse rugido de Satanás é exatamente usar essa forma, é tentar trazer algo para nos confundir, uma mentira para poder nos tirar do foco. Agora, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu estou fazendo, nada me tira do foco. Eu não tenho que me preocupar. Eu não estou preocupado com o que você está pensando. Eu não tenho que me preocupar com o que você está pensando, se eu tenho convicção, se eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu não tenho que dar desculpas ou que eu tenho que inventar outra. Não, eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu pergunto: você sabe quem você é? Você sabe o que é que você está fazendo? Você tem convicção? Quando estamos certos, ninguém pode nos confundir. Romanos 10, 11. Ele é o complemento de um texto que nós conhecemos bem, não é, pastor? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E no 11 ele diz: porque aquele que nele crê não será confundido. Você tem alguma dúvida? Existe alguma dúvida com relação à tua caminhada de fé? Existe alguma dúvida com relação à obra que Deus está fazendo? Então está na hora de você parar, de você observar e ver o que é que você está fazendo.
Se o que você está fazendo aqui hoje é com o teu coração puro, íntegro, se que a tua vinda hoje para a casa do Senhor é para dizer: Senhor, sonda e conhece o meu coração e me prova, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 23, falamos isso no GC. Se você tiver esse entendimento, essa convicção, você não poderá ser confundido. Por fim, amados, uma coisa é importante entender, e é isso que eu acho maravilhoso, porque a Bíblia, ela nos dá todo um processo, ela nos faz entender um processo. Se nós aprendermos a ler a Bíblia como um manual de instrução do fabricante, porque é isso que ela é um manual de instrução do fabricante, e eu sou a criatura fabricada à imagem e semelhança do fabricante, e você é, amém? Então ela mostra todo o estágio, e ela mostra completo, e ela mostra lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de afastar do abraço. E ele coloca uma relação como a base de todo o tempo. Mas aí nós vamos entender que há tempo para tudo, e há tempo para a vitória. Neemias então, ele traz agora esse entendimento, falando: e o muro se completou, e nós conseguimos completar a obra. Havia um dia determinado em que a obra se completou. Há um dia determinado na tua vida em que a obra vai se completar. Se não chegou ainda, se você ainda está trabalhando nessa construção, não pare, continue, não perca o foco, porque o dia vai chegar em que você vai ver a obra completa, em que os teus inimigos, eles vão olhar e dizer: realmente é Deus quem está na vida desta pessoa. Em que os teus inimigos vão te honrar. Então hoje eu quero te convidar a olhar para o foco novamente. Se você perdeu o foco, volte a olhar. Se você estava pensando em tirar o olho do foco, estava começando a ouvir aquela vozinha que dizia: ei, vem cá, não, vamos ali, deixa, hoje não é dia de você ir para a igreja, não, vamos fazer isso aqui, depois você faz nessa coisa de, tudo agora é igreja na sua vida, as estratégias que o diabo usa muito para fazer. Aí eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, vamos voltar para o foco. Fique de pé, vamos ficar de pé.